Vamos criar gráfico. Selecione o Smart Art. Clique na guia Smart Art Design. Na seção Criar gráfico contém várias ferramentas. Ferramenta Adicionar forma. Adicione uma forma ao elemento gráfico Smart Art. Ferramenta Adicionar marcador. Adicione um marcador com texto ao elemento gráfico Smart Art. Essa opção só estará disponível se o layout selecionado oferecer suporte a texto com marcadores. Ferramenta Painel de texto. Mostrar ou ocultar o painel de texto. O painel de texto ajuda a inserir e organizar o texto rapidamente no elemento gráfico Smart Art. Ferramenta Elevar. Aumentar o nível da forma ou do marcador selecionado. Essa opção é mais útil quando se trabalha com painel de texto. Ferramenta Rebaixar. Diminuir o nível da forma ou do marcador selecionado. Essa opção é mais útil quando se trabalha com o painel de texto. Ferramenta da direita para a esquerda. Alterar o layout do elemento gráfico Smart Art entre da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ferramenta Mover seleção para cima. Mover a seleção atual para a frente na sequência. Ferramenta Mover seleção para baixo. Mover a seleção atual para trás na sequência. Vamos adicionar forma, clicar na seta da ferramenta Adicionar forma. Contém 5 opções. Adicionar forma depois, adicionar uma forma após a forma selecionada. Adicionar forma antes, adicionar uma forma antes da seleção selecionada. Adicionar forma acima, adicionar uma forma um nível acima da forma selecionada. Adicionar forma abaixo, adicionar uma forma um nível abaixo da forma selecionada. E adicionar assistente. Adicionar um assistente ao organograma. Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido um layout de organograma, encontrado na categoria Hierarquia. Com a forma selecionada, clique na opção Adicionar forma antes. E vamos digitar, por exemplo, cursos. Vamos utilizar agora a ferramenta Adicionar marcador. Clique depois da palavra Word. Clique na ferramenta Adicionar marcador. Adicionar um marcador com texto ao elemento gráfico Smart Art. Essa opção só estará disponível se o layout selecionado oferecer suporte a texto com marcadores. E digite, por exemplo, processador de texto. Clique depois da palavra Excel. Clique na ferramenta Adicionar marcador e digite planilha eletrônica. Clique depois da palavra PowerPoint. Clique na ferramenta Adicionar marcador e digite apresentação de slides.
Vamos utilizar a ferramenta painel de texto. Mostra oculta o painel de texto. Dê um clique para ocultar o painel de texto. Dê um clique novamente para exibir o painel de texto. Vamos utilizar agora a ferramenta elevar e rebaixar seleção. Clique depois do texto processador de texto. Clique na ferramenta elevar. Clique depois do texto planilha eletrônica. Clique na ferramenta elevar. Clique depois do texto apresentação de slides. Clique na ferramenta elevar. Agora vamos utilizar a ferramenta rebaixar. Clique depois do texto processador de texto. Clique na ferramenta rebaixar. Clique depois do texto planilha eletrônica. Clique na ferramenta rebaixar. Clique depois do texto apresentação de slides. Clique na ferramenta rebaixar. Vamos utilizar a ferramenta da direita para a esquerda. Alterar o layout do elemento gráfico SmartArt entre da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Clicar novamente da ferramenta da direita para a esquerda. Vamos utilizar as ferramentas mover para cima e mover para baixo. Clique depois da palavra cursos e clique na ferramenta mover para baixo várias vezes até mover a seleção para o final da lista. Clique na ferramenta mover para cima várias vezes até mover a seleção para o início da lista. Clicar fora para tirar a seleção. Vamos colocar uma imagem online, digitar curso, logo. Teclar Enter. Selecionar a imagem e clicar no botão inserir. Clicar fora para tirar a seleção. Clicar no botão salvar para salvar as alterações.